Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai se aprofundar numa daquelas cenas realmente intensas e reveladoras do Novo Testamento, o momento em que Jesus encontra Maria e Marta depois da morte de Lázaro, lá em João capítulo 11. Olá. Essa é uma passagem que ah, desafia a gente. Com certeza. E para nos ajudar a entender o que está acontecendo por trás das palavras, nós temos aqui vários comentários bíblicos. O nosso foco vai ser tentar entender as emoções, sabe? O luto de Maria, a reação da multidão e principalmente a reação surpreendente do próprio Jesus. Exato. Porque à primeira vista parece uma história assim, sobre dor, sobre consolo. Mas quando a gente olha mais de perto, com as ferramentas certas, a gente descobre camadas de indignação, de compaixão e um confronto direto com o maior inimigo da humanidade, que é a morte. Nossa, é verdade. É um momento que revela tanto a humanidade perfeita de Cristo quanto a sua divindade, tudo em pouquíssimos versículos. Exato. E para a gente entender a profundidade disso, acho que o primeiro passo é montar o cenário. O texto diz que quando Maria sai para encontrar Jesus, os judeus que estavam em casa consolando ela, eles a seguem. E isso já me soa como algo mais do que uma visita casual, sabe? Essa observação é fundamental. O comentário histórico-cultural da Bíblia, por exemplo, nos ajuda muito a visualizar a cena. O luto no judaísmo daquela época não era, de forma alguma, um assunto privado. Ah, era um evento público? Totalmente. Era um evento comunitário, muito estruturado. Havia um período de 7 dias de luto intenso, que era conhecido como Shiva, em que a família ficava em casa. E era, assim, uma obrigação religiosa da comunidade visitar os enlutados. Entendi. Então aquela multidão na casa de Maria e Marta não estava lá só por curiosidade. Eles estavam cumprindo um dever, um papel social e religioso. Precisamente. Isso muda a dinâmica, né? Não é um encontro íntimo, é um evento público. E isso incluía expressões de luto bem audíveis. Imagino. Às vezes até se contratavam carpideiras profissionais para liderar o lamento. E aí a gente chega num ponto da linguagem do texto que é fascinante e que quase todos os nossos materiais de apoio destacam. Que é a diferença nas palavras usadas para choro, né? Exatamente. O grego usa palavras diferentes. A multidão e Maria, eles estão praticando o que o texto chama de klaio. Klaio. O que isso significa? É um choro que se ouve. Um lamento, um pranto. É a expressão externa e muitas vezes ritualística da dor. Só que mais tarde, no famoso versículo 35, quando diz Jesus chorou, a palavra é completamente diferente. É outra palavra. Sim, é edacrucem. E isso descreve um choro silencioso, o ato de derramar lágrimas. É uma dor interna profunda que se manifesta de uma forma mais contida. Uau! Só essa distinção já diz muita coisa, né? O lamento da multidão é externo, público, quase o que se esperava deles. Já o choro de Jesus é uma expressão íntima, silenciosa, de uma dor genuína. Uma qualidade de emoção totalmente diferente. E vale lembrar que essa demonstração de emoção por parte de Jesus era, de certa forma, até contracultural no mundo greco-romano. Como assim? É que comentaristas como João Calvino, por exemplo, nos lembram que a filosofia dominante da época, o estoicismo, pregava a apatheia, a ideia de que uma pessoa sábia deveria erradicar as emoções para não ser perturbada por elas. Mostrar dor era visto como fraqueza. Certo. Então, enquanto a filosofia da época diria seja forte, não sinta, a reação de Jesus valida a dor. Ele não a reprime, ele entra nela. Perfeito. Ele se posiciona num caminho muito diferente do ideal do sábio estoico, impassível. A cultura judaica permitiu o luto, claro, mas a ação de Jesus vai além. Ele, sendo Deus, chora.
Ele, de certa forma, santifica a lágrima. E isso nos prepara para o que vem em seguida, que é uma das reações mais fortes de Jesus que a gente vê nos evangelhos, né? Sem dúvida. O versículo 33 diz que, ao ver Maria e os outros chorando, Jesus agitou-se no espírito e comoveu-se. Eu sempre li isso imaginando uma tristeza profunda, mas os comentários que a gente tem aqui sugerem que agitou-se é uma tradução que não capta a força total da palavra original. Não capta mesmo, é uma tradução muito, muito suave. A palavra grega aqui é embryomai, e essa palavra é explosiva. Embryomai? Isso. E praticamente todos os comentários que a gente analisou, de John MacArthur a D.A. Carson, concordam nisso. Embryomai não significa só ficar triste. A palavra tem um sentido de indignação, de raiva, uma perturbação profunda, visceral. Raiva. Sim. Hernandes Dias Lopes chega a fazer uma analogia sonora, dizendo que a palavra era usada para descrever o relinchar furioso de um cavalo de guerra. Nossa, um relinchar de fúria. Isso muda completamente a cena. Não é um Jesus passivo, só triste. É um Jesus revoltado. A pergunta então é: indignado com o quê? Com as pessoas? Essa é a questão central. E as fontes sugerem que é uma emoção complexa, com várias camadas. A camada principal, que quase todos apontam, é uma indignação santa contra o próprio poder da morte. Certo. Jesus está ali, diante do túmulo do amigo, e ele não vê só uma tragédia pessoal. Ele vê a obra do inimigo, a tirania do pecado e da morte que aflige a humanidade desde a queda. A reação dele é a do rei confrontando o usurpador. É a raiva do Criador contra a corrupção que desfigura a criação. Faz sentido. Exatamente. Mas comentaristas como D.A. Carson apontam uma segunda camada. Essa indignação também pode ter um elemento de frustração com a incredulidade da multidão. Eles estão ali, chorando, lamentando, mas sem uma esperança real. A fé deles é frágil. Então é essa mistura potente. Compaixão profunda pelos amigos, raiva santa contra a morte e uma certa angústia pela falta de fé das pessoas. Isso. E é logo depois dessa explosão interna de indignação que a gente chega no versículo mais curto da Bíblia. Jesus chorou. Pois é, e como que essas duas coisas se conectam? Como a raiva visceral e as lágrimas silenciosas podem acontecer quase ao mesmo tempo? Parece uma contradição. Mas não é. E é aqui que a gente vê a beleza da pessoa de Cristo. Os comentários nos ajudam a ver isso como duas facetas da mesma resposta. A indignação, o embryomai, é a reação do leão da tribo de Judá, o rei que odeia o mal e veio para destruí-lo. As lágrimas, o edacrucen, são a expressão do Cordeiro de Deus, o sumo sacerdote que se compadece perfeitamente das nossas fraquezas. Ou seja, a divindade dele se enfurece contra a morte, enquanto a humanidade dele chora com quem sofre por causa dela. Ele não está chorando de desespero, porque ele sabe que vai ressuscitar Lázaro. Exatamente. As lágrimas não são de impotência, são de pura compaixão, de empatia. Ele entra na dor dos amigos. Como diz um comentarista, Matthew Henry, as lágrimas de Jesus nos mostram a sinceridade da sua compaixão. Ele não fica à distância, sabe? Ele desce ao nosso nível e chora conosco. E a multidão que está vendo tudo isso, como ela reage? Porque o texto mostra que há uma divisão clara na opinião deles. Sim, e a reação deles é um microcosmo de como as pessoas sempre reagiram a Jesus. Uma parte da multidão vê as lágrimas e conclui, corretamente, vede quanto o amava. Eles reconhecem o amor genuíno, a compaixão. Eles veem o coração de Jesus. Mas tem o outro grupo, o grupo cético. Sim, o outro grupo. Eles também veem as lágrimas, mas a interpretação deles é totalmente diferente. Eles dizem, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também que este não morresse? Que é quase uma crítica, né? É uma crítica velada, um sinal de incredulidade. Em vez de se maravilharem com a compaixão, eles questionam o poder ou o amor de Jesus. É fascinante como duas pessoas podem ver o mesmo ato de compaixão e chegar a conclusões tão opostas.
Um grupo vê amor, o outro vê uma suposta falha. Eles estão presos no por que ele não evitou isso, em vez de perguntar o que ele vai fazer agora. E essa é a essência da incredulidade, né? Ela se fixa no problema visível e questiona o poder de Deus, em vez de confiar na pessoa de Deus. Eles não percebiam que estavam prestes a testemunhar um milagre muito maior do que qualquer cura. Certa. Então, depois de desempacotar o contexto, a linguagem, as emoções, a questão crucial é: como tudo isso se traduz para a nossa vida? O que essa análise aprofundada nos oferece na prática? A aplicação é imensamente rica. Acho que o primeiro ponto, e talvez o mais consolador, é a imagem de Deus que emerge daqui. As fontes são unânimes. Essa passagem destrói a ideia de um Deus distante, apático. Um Deus indiferente ao nosso sofrimento. Exatamente. Em Jesus, nós temos um Salvador que entende a dor num nível visceral. Essa ideia de um Deus que chora conosco é um contraponto muito poderoso. Com certeza, em momentos de luto profundo, a sensação de solidão pode ser esmagadora. Saber que o próprio Deus entra nessa dor com compaixão genuína, isso muda tudo. Muda completamente. Oferece um consolo que não é baseado em clichês, mas na pessoa de Cristo. Ele não nos pede para não chorar. Ele chora conosco antes de agir. Certo. Isso cobre a compaixão. Mas é outra emoção que a gente descobriu. A indignação. Como isso se aplica a nós? É correto sentir raiva em situações de sofrimento? Essa é uma excelente pergunta. A reação de Jesus aqui valida o que a gente poderia chamar de indignação justa. A raiva dele contra a morte, a doença, os efeitos do pecado. Isso nos mostra que é apropriado sentir uma santa revolta contra a injustiça e o mal que vemos. Então não é pecado odiar o câncer ou se indignar com a opressão. De forma alguma. Desde que essa indignação não se transforme em amargura contra Deus ou ódio contra pessoas, mas que seja direcionada contra o mal em si. Certo. É uma emoção que, quando alinhada ao coração de Deus, pode ser um combustível poderoso para a ação, para a oração, para trabalhar por justiça e cura no mundo. A indignação de Jesus não o paralisou, ela precedeu o maior milagre dele. Faz todo sentido, compaixão que nos conecta e indignação que nos move. E a questão da fé ou da falta de fé da multidão, isso também tem uma lição muito clara para nós, né? Sem dúvida. É o terceiro ponto prático crucial. A multidão questionou por que Jesus não impediu a morte. O foco deles estava no problema e na solução que eles imaginavam. Eles não conseguiam confiar na pessoa que é a ressurreição e a vida. Exato. E isso nos desafia diretamente. Em nossas crises, com que frequência a gente fica preso no por que Deus não impediu que isso acontecesse? Com muita frequência, eu diria. É a nossa reação natural. Mas esta passagem nos convida a um nível mais profundo de fé. Uma fé que se move da pergunta, por que isso aconteceu? Para a pergunta, Deus, quem tu és nessa situação e o que tu vais fazer agora? É confiar que mesmo na dor mais escura, Ele está operando um propósito maior. Recapitulando então, ao mergulhar em João 11, com a ajuda dos comentários, a gente descobriu que a reação de Jesus não era simples tristeza. Foi essa mistura poderosa de compaixão que o levou a chorar com seus amigos e uma indignação santa, furiosa, contra o poder da morte e a incredulidade. Isso. Vimos como o contexto cultural ilumina a cena e como a multidão se dividiu. E no fim, a gente fica com essa imagem inesquecível. Um Salvador forte o suficiente para derrotar a morte, mas terno o suficiente para chorar com a dor que ela causa. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final. As fontes mostram um contraste muito claro. O questionamento da multidão estava todo focado no passado. Por que ele não evitou isso? Certo. A mente e a ação de Jesus, no entanto, estavam totalmente focadas no futuro. Ele estava prestes a reverter aquilo. Um contraste poderoso entre o que poderia ter sido e o que estava para ser. Pois é. E isso nos deixa com uma pergunta para meditar. Em nossas próprias provações, em nossos lutos, com que frequência nosso foco fica preso no passado, no porquê isso não foi evitado,
em vez de se voltar com fé para o futuro, para aquele que tem o poder de redimir e restaurar a situação de uma maneira que a gente nunca poderia ter imaginado? Nossa, uma pergunta desafiadora e cheia de esperança para encerrar nossa análise. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta exploração, que tenha sido edificante. E esperamos reencontrar vocês em nossa próxima análise aprofundada.